Eu vi muitos homens inteligentes morrerem pobres porque confundiram esforço com resultado. Eles estavam errados. O que separa o homem que se aposenta com o básico daquele que conquista uma vida de riqueza é a velocidade com que ele entende as regras do jogo. Se você decidiu que será o primeiro milionário da sua família, você não pode se dar ao luxo de ser uma pessoa comum. Você precisa de um método de aceleração intelectual e financeira. Hoje, eu vou te entregar as 10 regras de ferro que observei em cada homem que decidiu construir seu primeiro milhão. Elas são brutais, são honestas, e se você tiver a fibra necessária para segui-las, elas farão de você um homem rico muito mais rápido do que você imagina. Ouça com atenção, porque eu não tenho tempo para ser delicado e você não tem tempo para continuar sendo medíocre. Se você decidiu que será o primeiro milionário da sua linhagem, saiba que você acabou de declarar guerra contra a sua biologia, contra a sua cultura e contra a sua própria impaciência. A maioria das pessoas falha antes mesmo de começar porque tem uma relação infantil com o tempo e uma preguiça intelectual de lidar com os números. Para tirar você desse estado de letargia, precisamos estabelecer os fundamentos. Para vencer esse jogo, você precisa operar sob um paradoxo que confunde os amadores. Esta é a nossa primeira regra. Pense em décadas, mas haja em dias. O mundo está cheio de planejadores que passam anos desenhando o futuro, mas não conseguem manter o foco em uma única tarefa por 2 horas seguidas. Eles são lentos. Eles esperam por um milagre enquanto procrastinam o óbvio. Milionários têm a visão de longo prazo de um patriarca construindo uma catedral que levará 100 anos para ficar pronta, mas trabalham com a urgência de um homem cujas roupas estão em chamas. O juros composto é a 8ª maravilha do mundo, mas ele é um mestre severo. Ele só recompensa quem sobrevive tempo suficiente para vê-lo florescer. Se você é lento nas suas tarefas diárias, você está sabotando o seu eu de daqui a 10 anos. A maioria das pessoas é lerda na execução e impaciente nos resultados. Inverta isso. Seja uma máquina de execução hoje e um monge de paciência para o amanhã. A riqueza é um processo de acumulação de pequenas vitórias diárias que a maioria ignora por serem simples demais. Mas a execução sem direção é apenas ruído, um desperdício de energia que não leva a lugar nenhum. É aqui que entra a nossa segunda regra. Calcule exatamente quanto você precisa por dia para ser milionário. Resultados vagos são o refúgio dos preguiçosos e dos covardes. Eu quero ser rico. Não é um plano, é um desejo de criança. Se você não sabe o custo da sua liberdade em centavos, você não quer a riqueza. Você só quer o conforto sem o esforço. A matemática é a linguagem da realidade. Quando você decompõe o objetivo de 1 milhão em metas diárias, mensuráveis e frias, o misticismo da riqueza desaparece. O que sobra não é sorte, é uma tarefa. A clareza é a mãe da velocidade. Quando o número está estampado na sua frente, o medo do desconhecido é substituído pela disciplina do alvo. Se o seu plano não cabe em uma folha de papel com números exatos, você ainda está brincando de empreender. Uma vez que você entende a velocidade da ação e a precisão do alvo, você percebe que o seu tempo é um recurso escasso demais para ser desperdiçado com amadorismos ou tarefas de baixo valor. Você começa a entender que o seu esforço físico tem um limite, mas a sua mente, se bem treinada, não tem. Você precisa descobrir onde está a sua maior alavancagem, aquela vantagem injusta que fará o mercado implorar para lhe entregar o dinheiro que ele protege tão ferozmente. E essa busca pela eficiência máxima nos leva diretamente para o que você decide cultivar dentro da sua própria cabeça. Agora que você parou de brigar com o relógio e começou a encarar a matemática, é hora de entender uma verdade brutal. O mundo não te deve nada. Se você quer ser o primeiro milionário da sua família,
Você deve parar de ser um pedinte de oportunidades e se tornar um gerador de utilidade. O dinheiro não cai do céu por bondade divina. Ele é um subproduto de um valor que foi entregue. É aqui que estabelecemos a nossa terceira regra. Identifique sua habilidade de ouro. Olhe para o mercado como um tabuleiro de xadrez. A maioria das pessoas entra no jogo sendo apenas peões, peças substituíveis, baratas e descartáveis. Para enriquecer, você precisa identificar aquilo que você faz, onde sua competência encontra a demanda desesperada do mercado. Monetize sua mente. O que você sabe precisa ser transformado em um ativo. Eu sempre digo que a melhor forma de conseguir o que se quer é merecendo o que se quer. Se você não é pago o quanto gostaria, é porque o que você sabe ainda é comum demais ou irrelevante para quem tem o capital. Conhecimento só é riqueza quando é raro e aplicável. Se torne tão bom em algo que o mercado sinta que está cometendo um erro ao não te contratar ou comprar de você. Mas de nada adianta ter uma mente de ouro se você tem uma boca de ferro. Por isso, aplicamos a quarta regra. Venda algo todos os dias. Quem não vende, não fatura. Ponto final. Não importa se você é médico, engenheiro ou artista. Se você não entende que está em um eterno processo de venda, você está destinado à estagnação. Vender não é sobre enganar pessoas. É sobre convencer o mundo de que a sua solução vale mais do que o papel moeda que elas seguram. A venda é a única atividade que traz receita para uma empresa. Todo o resto é custo. Se você passar 24 horas sem tentar vender sua imagem, seu serviço ou seu produto, você perdeu um dia de progresso. Se você tem vergonha de vender, você tem vergonha de ser livre. Entenda que o seu cérebro deve funcionar como uma gráfica de valor. Cada ideia, cada habilidade e cada hora de estudo deve ser direcionada para criar algo que o mercado julgue indispensável. O pobre pergunta: como posso ganhar mais dinheiro? O futuro milionário pergunta: como posso ser mais útil? Quando você resolve problemas maiores, o dinheiro para de ser uma busca e se torna uma consequência inevitável. No entanto, uma vez que você começa a dominar essa arte e o capital começa a entrar, você descobrirá que o seu sucesso atrairá uma sombra indesejada. O crescimento da sua conta bancária será acompanhado pelo crescimento da resistência ao seu redor. Você perceberá que para proteger essa nova fábrica de valor que você construiu, não basta apenas saber ganhar dinheiro. É preciso saber quem tem o direito de permanecer ao seu lado enquanto você o constrói. O ambiente onde você cultiva suas ideias é tão importante quanto as ideias em si. Você começou a ganhar tração. A sua habilidade de ouro está sendo lapidada e você entendeu que vender é um imperativo moral para quem quer a liberdade. Mas agora você enfrentará o teste de fogo, a gravidade social. Quando você decide ser o primeiro milionário da sua família, você se torna uma anomalia estatística e o sistema detesta anomalias. Ele tentará corrigir você, trazendo-o de volta para o nível da média. Para sobreviver a isso, você precisa aplicar a nossa quinta regra. Corte relações com quem duvida dos seus sonhos. Pode parecer cruel, mas a biologia é implacável. O ambiente é sempre mais forte que a sua força de vontade. Se você vive cercado de pessoas que acham que a riqueza é sorte ou que dinheiro não traz felicidade, você está bebendo veneno em doses homeopáticas. Eu sempre digo que a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é encontrar alguém que seja melhor que ela e se colocar em seu rastro. Se você é o mais ambicioso da mesa, você está na mesa errada. A pobreza é contagiosa, não por falta de dinheiro, mas por excesso de pessimismo e conformismo. Proteja a sua mente como se fosse um cofre bancário, porque é exatamente isso que ela é. Uma vez que você limpa o terreno social, você precisa assumir o comando total da sua narrativa. Isso nos leva à sexta regra. Pare de pedir permissão.
O mundo está cheio de adultos que ainda se comportam como crianças, esperando que um professor ou um pai diga: tudo bem, agora você pode ter sucesso. Deixe-me lhe dizer uma verdade visceral. Ninguém vai te autorizar a vencer. A estrutura social foi desenhada para criar bons empregados e cidadãos obedientes, não pioneiros financeiros. Se você espera que a sua família entenda seus planos ou que o governo facilite sua vida, você já perdeu. A permissão é um fardo que os fracos carregam para justificar sua inércia. O milionário não pede licença, ele ocupa o espaço. Ele não espera o sinal verde, ele cria o próprio caminho. Ser o primeiro da linhagem exige uma postura de isolamento produtivo. Você terá que se acostumar com o silêncio e com o fato de que muitos o chamarão de louco, arrogante ou obcecado. Mas lembre-se, loucura é o nome que os medíocres dão para a disciplina que eles não conseguem ter. A sua independência começa no momento em que a opinião alheia perde o valor de mercado para você. Entretanto, esse endurecimento do caráter não serve apenas para afastar as pessoas erradas. Ele serve para preparar você para o próximo nível de engenharia financeira. Agora que você é o mestre do seu ambiente e não depende do aval de ninguém, você precisa garantir que o seu império não seja um castelo de cartas. O dinheiro que entra precisa ser direcionado com a precisão de um general antes que o seu ego decida que você merece gastar o que ainda nem consolidou. Se você chegou até aqui, você já é um sobrevivente. Você limpou o seu círculo social e parou de esperar que o mundo te desse um tapinha nas costas. Mas agora, o perigo muda de face. O inimigo não está mais lá fora, na voz dos que duvidam. O inimigo agora está no seu espelho. Quando o primeiro dinheiro sério começa a entrar, o seu ego vai tentar te convencer de que você já chegou lá. Ele vai querer que você compre o troféu antes de vencer a guerra. É aqui que aplicamos a 7ª regra. Evite a dívida burra e não gaste para parecer rico. Eu vivi na mesma casa por décadas, apesar de ter bilhões. Sabe por quê? Porque eu entendi que a riqueza é o que você não vê. Riqueza são as ações que você possui, os imóveis que rendem aluguel, as empresas que você controla. O que você vê na rua, o carro de luxo financiado, o relógio caro no pulso de quem não tem um fundo de emergência, não é riqueza, é sinalização de status para impressionar pessoas que você, no fundo, nem respeita. A dívida de consumo é a escravidão moderna com uma embalagem bonita. Se você gasta para parecer rico antes de ser rico, você está assinando uma sentença de prisão na classe média. Para evitar essa armadilha, você deve adotar a 8ª regra. Invista primeiro em você. E não me refiro a mimos ou luxo. Refiro-me a aumentar a sua capacidade de gerar valor. Eu costumo dizer que você deve vender a melhor hora do seu dia para si mesmo. Leia e estude antes de trabalhar para os outros. O melhor investimento que existe é aquele que o governo não pode tributar e a inflação não pode corroer: a sua competência. Se você colocar R$10.000 em uma ação, pode ganhar 10%. Se você colocar R$10.000 na sua educação e na sua habilidade de negócios, você pode transformar isso em 1 milhão. A sua mente é o único ativo que pode se multiplicar exponencialmente em um curto espaço de tempo. E enquanto você investe na sua mente, você deve começar a construir a sua rede de segurança. Isso nos leva à 9ª regra: tenha múltiplas fontes de renda. No mundo moderno, ter apenas um salário é um risco inaceitável. É como tentar manter o equilíbrio em uma corda bamba sem rede de proteção. Você precisa de fluxo de caixa vindo de diferentes direções: dividendos, negócios paralelos, royalties ou investimentos imobiliários. A diversificação de renda não é apenas uma estratégia de crescimento, é uma estratégia de sobrevivência. Quando você tem múltiplas fontes, você ganha o maior luxo que o dinheiro pode comprar: a capacidade de dizer não.
Você não é obrigado a aceitar abusos ou condições desfavoráveis, porque o seu sustento não depende de um único senhor. A engenharia da riqueza é um exercício de paciência e cultivo. Cada real que você poupa é uma semente que tem o potencial de se tornar uma árvore frutífera. Se você come a semente hoje, na festa do final de semana, você está matando o pomar inteiro antes mesmo dele florescer. Mas, para que esse pomar cresça protegido e se torne um império inabalável, existe um último véu que você precisa manter. A exposição precoce é o veneno de qualquer grande plano. O mundo não precisa saber o que você está plantando até que a sombra das suas árvores seja grande demais para ser ignorada. Chegamos ao estágio final da metamorfose. Se você seguiu as regras anteriores, você já não é a mesma pessoa que começou esta conversa. Seu tempo é sagrado, sua mente é uma fábrica de valor e seu ambiente está limpo. Agora, você está no momento mais crítico, o momento da construção silenciosa. É aqui que muitos tropeçam na linha de chegada, vítimas da própria carência de reconhecimento. Para consolidar o seu império, você deve aplicar com rigor a 9ª regra. Construa antes de mostrar. Vivemos na era da exibição, onde as pessoas sentem uma necessidade patológica de postar cada pequena vitória no Instagram. Não cometa esse erro amador. O palco é construído nos bastidores, longe dos aplausos e das luzes. Eu não fiquei rico gritando minhas estratégias em esquinas. Eu fiquei rico operando no silêncio da análise e da execução. Quando você mostra seus planos antes que eles estejam concretizados, você desperdiça a energia mental que deveria ser usada na execução. Pior, você atrai a inveja e a sabotagem de quem ainda está no fundo do balde de caranguejos. Deixe que os seus resultados falem por você. O silêncio é a armadura do sábio. Um império construído no escuro é muito mais difícil de ser derrubado. Finalmente, para amarrar todo esse sistema e garantir que você não apenas chegue ao milhão, mas que mude o DNA financeiro da sua família para sempre, chegamos à 10ª regra. O aprendizado nunca termina. A maioria das pessoas para de estudar no momento em que recebe o diploma ou o primeiro salário decente. É por isso que elas estagnam. O mundo é um sistema complexo e mutável. O que te trouxe até aqui não é o que te levará ao próximo nível. Eu sempre carreguei um livro comigo. Eu me considerava uma verdadeira máquina de aprendizado. E você também precisa começar a se enxergar dessa forma. Se você quer manter a posição de primeiro milionário, você deve ser um eterno estudante da natureza humana, dos negócios e da psicologia. A riqueza que não é acompanhada por sabedoria é apenas um empréstimo temporário do destino. Ser o primeiro milionário da sua família é um fardo pesado, mas é a maior honra que você pode carregar. Você é o ponto de ruptura. Você é aquele que decidiu que a história de escassez da sua linhagem termina com você. Isso exige uma disciplina visceral e uma coragem que a maioria não possui. Mas, para quem persiste, a recompensa não é apenas o saldo bancário. É a liberdade absoluta de olhar para o futuro e saber que você não é mais um passageiro do destino, mas o seu arquiteto. Você tem as regras, você tem o mapa. Agora, saia da frente da tela e vá trabalhar. O mercado está aberto e ele não tem compaixão pelos lentos. Seja o primeiro, seja brutal e, acima de tudo, seja o dono da sua própria vida.